Por isso, diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14, Nova Versão Internacional. O contexto de Efésios. Por que e como Efésios foi escrito? Paulo escreve para os efésios, moradores de Éfeso, uma carta como forma de incentivar, ensinar e encorajar aqueles que estavam seguindo a Jesus. Os cristãos em Éfeso enfrentavam muita oposição e perseguição do mundo ao seu redor. Eles precisavam de força, coragem e encorajamento para continuar a seguir a Jesus. Eu pergunto a você, os cristãos hoje enfrentam desafios para seguir a Cristo? Enfrentam oposição, perseguição? É necessário ter coragem, força, encorajamento para continuar a seguir a Jesus? Claro, tem lugares que você vai precisar de mais coragem. Tem lugares que você vai precisar de mais disposição. Mas nunca foi fácil seguir a Cristo. Primeiro que quem você tem que vencer é você mesmo. O maior antagonista de servir a Cristo é a sua natureza terrena, pecaminosa. Os ensinamentos de Paulo. Paulo ensina que os cristãos devem viver com sabedoria, entendendo a vontade de Deus, vivendo em amor e não em pecado. Porque se você baixar a guarda, se você dormir o sono da negligência, daqui a pouco você vai estar fazendo as mesmas coisas que aqueles que não conhecem a Cristo fazem. E aí a referência bíblica, lá no próprio capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Significado da citação bíblica. O que Paulo está dizendo com desperta? Estar alerta, consciente da presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Às vezes nós esquecemos ou somos tentados a esquecer que Deus nos observa a todos os momentos e que Ele está presente em todos os lugares. E aí nós podemos fazer ou pensar coisas desagradáveis a Deus, como se Ele não estivesse vendo. E nós não podemos agir assim, porque Deus está sempre presente e nós temos que ter consciência dessa presença e levá-la a sério. Levanta-te dentre os mortos significa deixar para trás a velha vida de pecado e morte e abraçar a nossa vida ou a nova vida em Cristo. Sabe, a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foram separados de Deus. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos. A Bíblia é cheia de citações dizendo que o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Então nós temos que deixar para trás essa vida de pecado e abraçar a nova vida em Cristo. E aí, Cristo resplandecerá sobre ti, que significa que ao viver em obediência a Cristo, sua luz, a luz de Cristo, brilhará em nossa vida, iluminando o caminho para os outros e nos dando esperança e alegria. Sabe, é tão bom quando alguém olha para a sua vida e diz: olha, como o fulano é correto nos seus negócios, nas suas ações, como ele trata bem as pessoas, como eu gostaria de ser assim. É o bom perfume de Cristo sendo exalado através da sua vida e as pessoas querendo ter isso na vida delas. É você fazendo uma boa propaganda do Evangelho com a sua conduta. É você sendo carta viva. O apóstolo Paulo falou que nós somos cartas vivas. A nossa vida é como cartas que falam muito mais do que as nossas palavras.
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38. É por isso que você tem que despertar de entre os mortos, porque Ele não é Deus de mortos. Para Ele, todos aqueles que nasceram em Cristo são vivos, foram vivificados. A mensagem para os cristãos: sabedoria, despertar e levantar dentre os mortos nos ajuda a viver com sabedoria, entendendo a vontade de Deus. Aquele que está vivo em Cristo desperta para ser sábio, para entender a vontade de Deus, para entender como agradá-lo. Tendo comunhão com Deus, levantar-se dentre os mortos permite que você tenha comunhão com Deus, ou seja, você tenha uma amizade com Ele, desfrutando da sua presença e amor. E a consequência disso? Serviço. Quando Cristo resplandece em nossas vidas, somos movidos a servir aos outros com amor e compaixão. Chamado para despertar. Conectar com Deus. Despertar requer conectar com Deus em oração, leitura da Bíblia e reflexão. É preciso esses 3 passos, essas 3 atitudes para que você desperte. E aí você avalia a vida, identifica áreas onde você precisa mudar e crescer, e sempre haverá áreas em que você precisa melhorar. Tenha certeza disso. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter áreas na vida nas quais você precisa progredir. E o bom é que nós podemos continuar progredindo. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mudar as prioridades. Despertar exige que mudemos nossas prioridades, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Mais significados de despertar dentre os mortos. Você vai mudar a mentalidade. Você vai ver as coisas não pela ótica ou mentalidade mundana, mas pela visão eterna em Cristo. Você vai se perguntar como Cristo agiria nesta situação, como Cristo vê essa situação. Você vai ter esse cuidado. Você vai se renovar espiritualmente, vai receber uma renovação espiritual que vem de dentro para fora, não é aparência. Lembra que eu falei essa semana já de rios de água viva que fluirão do seu interior, baseado lá na passagem da mulher samaritana? Jesus Cristo ofereceu a ela uma água que, se ela bebesse, rios de água viva fluiriam do seu interior. É o Espírito Santo nos santificando de dentro para fora, através do nosso espírito. E isso implica numa mudança de comportamento. Levantar-se dentre os mortos faz com que nós vivamos em obediência a Deus. E como é que Cristo resplandece sobre nós? Somos amados, Deus nos ama incondicionalmente e esse amor brilha em nós. Ninguém, ao ser amado, fica incólume, sem ser impactado por esse amor. Nós somos perdoados, o perdão de Deus nos liberta da culpa e nos dá uma nova perspectiva de vida. E somos fortalecidos, o Espírito Santo nos fortalece e nos capacita para vivermos de maneira que honremos a Deus. Lembra da graça? Eu falo muito de graça aqui, né? Do favor imerecido, da capacitação que você recebe para servir a Deus, da força mesmo que você recebe para ser agradável a Deus, não por mérito próprio, mas porque Ele te capacita, te impele a isso por meio da sua graça. E o impacto da mensagem de Paulo na vida cristã? Traz esperança. Com o despertamento tem esperança. Certeza
de que Deus continua trabalhando em nossas vidas, nos advertindo daquilo que tem que ser mudado, daquilo que tem que ser melhorado. Nos motiva a viver de maneira que agrade a Deus, buscando sempre a vontade dEle e transformando-nos de dentro para fora, renovando nossa mente e o nosso coração. Desperta, ó tu que dormes. Não é tempo de dormir. Nosso descanso não é aqui. Os dias de hoje requerem prontidão, clareza, empenho, requerem que nós estejamos prontos para a batalha, prontos para defender a nossa fé, prontos para levar essa mensagem transformadora a outras pessoas. Seja você também um soldado engajado para ganhar muitas vidas para Cristo, para fazer com que as pessoas recebam a melhor notícia de todos os tempos, que Jesus Cristo as perdoa dos seus pecados, cura as suas feridas mediante a fé em seu sacrifício na cruz. Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra e nos dê muitas vitórias até o dia da sua vida.